hoje, queridos. Eu estou continuando aquela pregação que fala sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Amados, você vê quanto é importante o perdão, né? A gente perdoar as pessoas. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 20, versículo 22 e 23, diz assim, ó: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhos retivestes, são retidos. Então, amado, isso aqui foi depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para os discípulos, ele soprou o Espírito Santo. E pediu, e ele disse, né, ele ensinou, dizendo que a gente deve perdoar os pecados das pessoas, que a gente não deve guardar mágoa de ninguém, a gente tem que perdoar os pecados. Porque se a gente perdoar os pecados das pessoas, Deus vai perdoar os nossos pecados também. Mas se a gente não perdoar os pecados das pessoas que fizeram mal pra gente, Deus também não vai perdoar os nossos pecados. Isso aqui, Jesus, ele falou quando ele ressuscitou dentre os mortos. Você pode ver que na oração do Pai Nosso, lá fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quer dizer, se você não perdoar quem te ofendeu, Deus não vai te perdoar. Isso é palavra de Deus. Mas, se você perdoar os pecados de quem te ofendeu, Deus também vai te perdoar. Porque aqui no livro de João, capítulo, a partir do versículo 20, diz assim, ó: A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Mas na verdade não é que tiraram, é porque Maria Madalena foi lá e não viu Jesus Cristo, porque ele já tinha ressuscitado. Glória a Deus, amados. Mas ela não sabia, né? Ela não sabia, ela pensou que alguém tinha ido lá e tirado o corpo de Jesus Cristo. Mas na verdade Jesus Cristo já tinha ressuscitado dentre os mortos. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que o Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se
e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Maria Madalena viu Jesus, mas não reconheceu que era Jesus, porque os 2 anjos, tinham 2 anjos lá, né? Um na cabeceira e outro nos pés de Jesus. E os 2 anjos perguntou por que ela estava chorando. E ela disse: porque levaram o corpo do meu Senhor, mas na verdade Jesus Cristo tinha ressuscitado. E quando ela virou para trás, ela viu, né? Tanto que fala aqui, ó. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, ela pensava que Jesus era o jardineiro, olha. Respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes isto, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Jesus aparece aos discípulos ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhe tivestes retidos, são retidos. Então, amados, a palavra que Jesus quer deixar para você é que você perdoe sempre. Porque o perdão, ele apaga multidões de pecados. O perdão, ele evita tanta coisa ruim nesse mundo. Porque se esse mundo reinasse o perdão, como é a vontade de Deus, que se prevalecesse sempre o perdão, as pessoas sempre perdoassem umas às outras, esse mundo seria um pedacinho do céu. O problema é que falta perdão. E quando você não perdoa, você também não é perdoado. Então, amados, vamos perdoar mais, porque perdoando, todo mundo ganha. E se não perdoar, ninguém ganha, só sai perdendo. Só tem prejuízo. Mas quem perdoa só tem lucro, só tem a ganhar com isso. Amém, amados? Uma boa noite, fica com Deus.